Oi, gente, bom dia. Hoje a gente começa mais um episódio do Isso Não É um Rádio. Aqui na mesa a gente tem Júlia Caldas, Eva Maria e Gabriel. A gente vai começar o episódio de hoje já falando sobre as operações que aconteceram no Rio de Janeiro. E quem vai tomar a bola da vez vai ser Gabriel. Pois é, né? A polícia já confirmou, são mais de 110 mortos no total, sendo 4 PMs e 117 suspeitos, né? E entre isso, alguns órgãos de direitos humanos estão considerando uma chacina. Esse caso superou o caso do Candiru, né? Em números de mortos, e é muito preocupante, né? Até que ponto é legal fazer esse tipo de intervenção do Estado, né? Vocês concordam com isso? Eu acho que levanta também uma pauta muito social da questão de nós mesmos julgarmos o que é certo e o que é errado. Eu acho que não cabe só a opinião, mas também uma questão de equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, existiam lá, dentro daquelas comunidades, pessoas que realmente eram envolvidas com tráfico, mas também pessoas inocentes que simplesmente moram em favelas e foram atingidas diretamente pela operação. Se eu não me engano, quase 5 milhões de pessoas, de habitantes da cidade do Rio de Janeiro, foram afetados diretamente com a operação, já que foram fechados avenidas principais da cidade, locais muito movimentados. E o Rio de Janeiro tem 6,2 ou 6,3 milhões de habitantes. Então, as pessoas foram realmente afetadas e o sentimento de pânico, né, que aconteceu na cidade inteira, do dia para a noite. E um ponto muito interessante é que, apesar de tudo isso, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Paraná que 69% dos cariocas são a favor desse tipo de intervenção no Rio de Janeiro, sabe? E eu acho que isso entra muitas questões, muitas camadas, sabe? Eu acredito que o Estado deveria entrar lá. Essa não é a melhor maneira. Eu estava conversando com algumas pessoas que moram em comunidades e eles estavam relatando isso. A população acaba criando um certo preconceito com os policiais, porque, querendo ou não, eles estão vivendo ali. Tem muita gente inocente, nem todo mundo está envolvido com o tráfico. E a polícia chega atirando, chega fazendo o maior terror. Teve casos de pessoas que compraram 60 pães na padaria porque não sabia se poderia sair de casa novamente, e aquilo ia ser a refeição dos dias, ao longo dos dias, sabe? E entra o caso também de... a saúde emocional. E entra o caso também da saúde emocional. Como se tem saúde emocional vivendo em um local onde você está sendo bombardeado o tempo todo, sabe? Você correndo o risco de sua casa ser invadida, sua família ser agredida. E o barulho dos tiros também, né? É toda uma questão que afeta a saúde mental, não só essas questões, essas camadas. É um quê bem delicado, né? Sim. Eu acredito que a minha opinião é bem impopular sobre o assunto. Aí eu prefiro não falar, mas não em sentido de... tá todo mundo certo mesmo, bandido bom é bandido morto. Não nesse sentido. Porque eu acredito que já fizeram outras operações desse mesmo nicho, desse mesmo tipo. E mudou alguma coisa? Nada. Exatamente, sabe? Então a história só vai se repetindo. É aquele famoso ditado, né? Quem não conhece sua história tende a repetir. Então, enfim, eu acredito que minha opinião é bem popular. Algumas coisas vêm das vozes da minha cabeça. Aí, como eu estou sem dados, eu prefiro me abster. Mas depois, no off, eu falo sem problema nenhum. Passando a bola, já diminuindo um pouquinho a tensão, a gente vai para outro momento de tensão, mas o quê? Uma tensão internacional. É uma coisa que afeta diretamente a economia do país. A gente com medo aqui de ter novamente aquela... Qual é o nome da palavra? Inflação que a tinha na década de 80, de 90, que um dia o pão era R$1 e no outro era 20. Do dia pra noite as coisas aumentaram. Pois é. Que houve a pauta, né, da possível resolução do tarifaço, que foi aplicado uma taxa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A resposta é não, ainda não há um aval real, porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi que o Senado aprovou uma iniciativa para redução dessas tarifas aplicadas diretamente ao Brasil. Mas essa votação teve um caráter muito mais simbólico,
porque eles queriam demonstrar insatisfação do próprio governo com a política tarifária do presidente Donald Trump. Então, não vai mudar muita coisa, porque quem precisa realmente aprovar é a Câmara, onde a maioria é republicana, o partido do presidente. Mas, na última semana, aconteceu uma reunião com os governos do Brasil e dos Estados Unidos, lá na Malásia, e eles estão começando a iniciar uma negociação bilateral entre os governos para realmente resolver o lance do tarifaço. Mas ainda não andou muita coisa, porque vai acontecer a COP30, né, em Belém, nesse mês. Então, as negociações vão atrasar um pouquinho, mas talvez aconteça nos próximos 15 dias uma reunião em Washington. Tá tudo em aberto. ponderação, né? Tá tudo em aberto ainda. Agora sim a gente vai falar de assunto bom, porque a gente vai falar de feriado. Agora sim, depois de crises econômicas, crises sociais, a gente vai falar de feriado. Assunto bom, finalmente. Graças a Deus. No mês de novembro, a gente tem 3 feriadinhos assim nacionais mesmo. A gente tem finados, Dia de Todos os Santos, nem todo mundo considera, mas tá tudo bem. A gente tem finados, que é dia 2, a gente tem a Proclamação da República, que é dia 15, e a gente tem o dia do Novembro Negro, eu esqueci o nome. Negra. O Dia da Consciência Negra. Isso a gente corta, pelo amor de Deus. O Dia da Consciência Negra, que desde o ano passado foi sancionado a ser um feriado nacional no Brasil. Na Bahia, que é da onde a gente conversa, é um dos países, não. É um dos estados mais negros fora da África. Ou seja, a população aqui é majoritariamente negra. E, enfim. E por conta disso, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, uma secretaria enorme, de nome, do governo do estado, fez uma agenda do novembro inteiro voltado para o Dia da Consciência Negra aqui na Bahia. Então, assim, começa no dia 8, já começa, que vai, no caso, vai começar, né? Eu ia falar que já começou, mas vai começar. Que vai ter a abertura oficial lá no TCA. A gente vai ter espetáculo do Olodum, a gente vai ter Juliana Ribeiro, Márcio Schotts, Will Carvalho, Larissa Cruz e um monte de outras atrações. E isso não é só aqui no estado. No estado da Bahia, na cidade de Salvador. Exatamente. Nas outras cidades da Bahia também vai ter. A gente vai ter em Juazeiro, a gente vai ter em Serrinha, a gente vai ter em um monte de cidade, a gente vai ter em Porto Seguro. Todas essas cidades vão estar adeptas ao movimento, vão estar juntas nesse movimento negro, nesse novembro negro, para poder celebrar o feriado e a ancestralidade do nosso estado. Viva, né? É muito importante mesmo, né? E agora o momento tenso aos vestibulandos, Enem. Enem tá chegando no próximo domingo, dia 8, e o próximo seguinte, né, dia 15. 2 domingos consecutivos. E essa fase, né, gente? Ainda. Feriado, e a galera vai estar lá naquela prova, fazendo aquela prova. Gente, graças a Deus, eu não preciso mais. Sim. Nossa, eu agradeço todos os dias, não precisar mais disso. Eu não sabia nem qual era a data do Enem. Do Enem, né? Agora tá sabendo, 8h15. E a gente tem uma notícia muito legal. O Shopping Paralela vai estar preparando uma super aulão chamada Virada Enem, que vai acontecer no próprio shopping, na Praça da Alimentação, em formato de show. São mais de 30 professores, 17 matérias, assim, e vocês podem estar se inscrevendo através do link da Simpla e estar participando desse evento, né? E assim, tá prometendo muito, sabia? Eles organizaram uma mega estrutura, chamaram professores bastante renomados daqui de Salvador, da região mesmo assim. E é isso, as vagas já estão abertas e você pode garantir o seu link pelo Simpla. E dá um conselho, a dica, né? Porque tá todo mundo tão nervoso, tão estressado, os hormônios à flor da pele, você que é adolescente querendo entrar fazendo o vestibular. Mas para manter a calma, manter a paciência, a fé, que tudo dá certo no final. Você passou o ano inteiro se preparando, estudando ou não. Porque também tem esses que não estudam, né? Mas mantenha a fé e faz, gente. Eu acho que o Enem, não sei vocês, mas eu tive a impressão que era mais uma prova de resistência. Porque você fica, tipo, horas ali, sentado em uma posição péssima, lendo textos e textos enormes. Então, se você estudou, você já está preparado. Você
você domina aquele assunto. É mais controlar a sua emoção mesmo, seus sentimentos, e fazer e tentar a sua vaga na federal ou numa faculdade particular. E é isso, e entender que, tipo, se não conseguir dessa vez, vai de novo, tenta e tenta, só não pode parar e desistir. Pois é, né? Acho que a única dica que eu tenho pra quem vai fazer Enem esse ano... Gente, acreditem se quiser, mas foi o que me fez tirar 42 de 45 em linguagens. Sim. Eu só aprendi a destrinchar a questão. Gente, o enunciado de vez em quando já tem a resposta, Sim. sabe? Então, se você destrincha o enunciado, você já vai conseguir responder a questão. Claro que tem outras questões, que tem que ter texto, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Realmente, tem a base do conhecimento, tem todo esse que aí, né, gente? Vamos ter que estar Mais estudando. técnico mesmo, né? Mas tem essa questão das questões que, depois que você tira isso, você pega, sabe? Você faz a prova até mais leve. Pelo menos foi assim na minha última vez que eu fiz o Enem. Depois que eu tinha entendido a questão, eu fiquei, meu Deus. Sim, é muito Não mais. é um monstro de 7 cabeças. Eu consigo fazer. Mas aí chegou o dia de matemática, que eu sou péssima Ai, nossa. em Dia de em matemática. exatas. Sim. Sou Péssima. péssima de exatas. E aí Péssima eu fiz do assim, nível será? 3 horas já tá saindo? Ou, tipo, péssima fica lá até o final? Eu tentando? fiquei até o final. Eu fiquei até o final, não Ei, lembro, foi terrível. eu fiquei fazendo só regra de 3. Era só o que tinha na minha prova. Não tem aquela folha de rascunho? Sim, sim. Só regra de 3. A única coisa que eu aprendi a fazer. Gente, Eu ainda aprendi sou... tabuada. Sou pior, eu fiz isso. Pra eu não deixar a minha folha de matemática em branco e eles acharem que eu era um burro, eu fiz a tabuada de 2 a 10 lá, sabe? E fazia vários cálculos aleatórios, loucos lá. Eu falei, eles vão ver que eu tentei, né, fazer alguma Tentou, coisa você aqui, assim. tentou. Meu É Deus, isso. gente. Ai, gente. E descontraindo, indo um pouquinho mais. Agora acho que, sei lá, chega um momento de fofoca. Fofoca. Vocês viram em São Paulo? Teve o tal dos encontros. Os encontros com os coreanos, Com né, os menina? encontros com coreanos. Eva, Não, é porque Eva, parece... você como a dorameira da sala. Sim, compartilha. Gente, eu não sou a mais adepta, né, dos doramas e tal. Mas Ela só escuta K-pop. a situação foi a seguinte. Um site de encontros dentro do estado de São Paulo com pessoas coreanas. Era esse o intuito. Com um teor muito fetichista até. Um lance bem pesado. É, né? De continuar a linhagem tal qual os monarcas. Foi isso que eu entendi. E que esse site já fazia um sucesso na Coreia, mas na Coreia ele faz sentido, né? É um site de namoro. Mas no Brasil era como se fosse para as mulheres dorameiras encontrarem o coreano perfeito. Era mais ou menos isso, assim. Tá fazendo muito sucesso esse dorama, né? Eu tava conversando com uma moça aleatória, ela tem 56 anos. E ela falou que ela ama dorama, que o Diva. hobby dela é doramar. Ela fica horas e horas doramando. Doramar, adorei Não sei esse se verbo. existe esse verbo, né? E ela tava me explicando, Quero me ser recomendando ela. os doramas, sabe? Quero ser E eu ela. ali escutando, e ela super proativa, ela falou assim, não, porque as mulheres da minha geração, de 56 anos, amam dorama. Porque é tipo 20 episódios pra dar um beijo. Hoje em dia vocês... Em 10 minutos já estão beijando. Não existe mais o romantismo, sabe? Então lá a gente encontra esse romantismo. E ao longo dos episódios a gente vai ficando... Tem tantos conflitos, é tão interessante. E ela me recomendou 4 doramas. Só lembro de 2. foram? Que um era Tudo Bem Não Ser Normal. E o outro não lembro o nome, mas Que ela falou lá. bait. Que gay bait esse Isso daí, dorama. o filho dela Muito é gay trans. bait. O filho dela é trans, não. O filho dela é drag, Da artista. mulher? Sim. Ah. E é cantor também. E tem páginas no... Ele é blogueiro, influenciador e tal, assim. Não vou saber o nome dele agora aqui. Mas ela me mandou eu seguir até. Olha isso, aliada da comunidade, diva. Sim, e ela Diva, é muito aliada aberta. da comunidade, dorameira, K-pop. Uma figura, tenho que trazer ela aqui pra vocês verem. Você. E o marido dela Quero também conhecer. é artista. O marido Ah, dela menina, é bem todo artista, mundo tá assim, em casa. sabe? Fisioterapeuta também. Eles são bem diferentes, São- assim, sabe? São um pessoal diferente. Bem legais. Pois é, né? Mais algum? Acho Alguma que- história, assim? Pra soltar? Uma história pra soltar aqui agora? Não. Pensando bem, não, né? Não sei. Eu achei que teria alguma coisa. Então, gente, fica por aqui mais um episódio de Pautas Gerais, Entretenimento Geral do Isso Não É um Rádio. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau.